boa noite, irmãos. Tudo bem com os irmãos? Desejamos a todos, com certeza, um culto abençoado. Vamos continuar orando pelos enfermos da igreja, nossos familiares, temos alguns enfermos. Vamos orar também pelo nosso bairro, tem sido um pedido nosso constante. Hoje o nosso culto, ou melhor, o nosso estudo, tem como tema chamado à liderança. Está baseado em Jeremias, capítulo 1, dos versos 4 até o verso 19. No próximo domingo, irmãos, teremos a lição de número 7, quando a adversidade é a falta de recursos. Está baseada em 2 Reis, capítulo 4, de 38 ao verso 41. A autora é a educadora religiosa, a irmã Marilane Flores. Estamos em plena campanha de missões locais. Ore pelos projetos e os desafios de 2021. Você é o nosso convidado a orar e a participar, a se envolver nesta campanha, irmãos, e eu quero contar com a cooperação dos irmãos. Essa semana nós estamos viabilizando as modificações que teremos que fazer nas nossas instalações. Então, por sinal, será surpresa para os irmãos quando retornarmos. Mas eu gostaria da participação e envolvimento do povo de Deus. Abaixe a sua cabeça neste momento e vamos falar com Deus nesta hora. É momento de oração. Vamos todos falar com Deus. Ó Deus, obrigado, Senhor, pelas bênçãos recebidas de Ti. Obrigado, Senhor, pela igreja reunida nesta hora. Tome o teu servo nas tuas mãos. Provavelmente alguns amigos participando deste encontro. Tome-os em tuas mãos. Dá-nos, ó Pai, a tua direção. E muito obrigado, Senhor, pelas bênçãos recebidas de Ti. Em nome de Jesus, nós te rogamos e te agradecemos. Amém. Irmãos, não podemos esquecer também que no dia 9, segunda-feira, a irmã Naí completou mais um ano de vida. Vamos orar por ela, pela sua saúde, pela sua família. Com certeza, Deus tem abençoado e continuará abençoando para a glória do Senhor.
Meus irmãos, o nosso estudo desta noite tem como título Chamado à Liderança. Está baseado no texto de Jeremias, capítulo 1, versos de 4 até o verso de número 19. Vamos então, se os irmãos quiserem, pode abrir as suas Bíblias e nós vamos então compartilhando alguns versículos do capítulo 1, mas também outros versículos baseados no livro de Jeremias. Então, Deus tem chamado homens e mulheres para o seu serviço. Ao mesmo tempo em que Ele chama, Ele capacita. Jeremias teve um chamado bem diferente, um chamado para uma mudança e arrependimento. Sem questionamentos, o profeta Jeremias recebeu uma tarefa árdua, mais que a que qualquer outro líder do Antigo Testamento poderia ter recebido. Ele recebeu um chamado para liderar um povo teimoso. E Deus até mesmo o informou de antemão que o povo não iria segui-lo. No capítulo 7, verso 27 do livro de Jeremias, diz assim: Portanto, tu lhes dirás todas essas palavras, mas não te ouvirão. Tu os chamarás, mas não responderão. O verso 28 diz assim: E lhes dirás, esta é a nação que não obedeceu à voz do Senhor, seu Deus, e não aceitou a correção. A verdade foi destruída e não se encontra mais em sua boca. Muito interessante, irmãos, o livro de Jeremias. Ele disse o seguinte: Veio a mim a palavra do Senhor dizendo. Vários textos usam essa expressão. Bom seria que pudéssemos também afirmar a mesma coisa. Veio a mim a palavra do Senhor. Você pode dizer em alto bom som as mesmas palavras usadas por Jeremias no seu ministério. Veio a mim a palavra do Senhor. Então, a partir de agora, nós vamos trabalhar com alguns assuntos interessantes. Primeiro, uma chamada especial. A princípio, Jeremias não entendeu porque ele foi escolhido pelo Senhor para conduzir o povo. Ele não se sentia capaz e ele afirma no capítulo 1, verso 6. Ah, Senhor Deus, não sei falar, não passo de uma criança. Em alguns momentos, usamos o mesmo expediente de Jeremias. Não nos sentimos capazes para realizar a obra do Senhor. Temos dificuldades e não entendemos o que Deus quer de nós. O segundo aspecto que nós precisamos verificar é aprender a confiar. Então, Jeremias, desde cedo, a confiar em Deus e em sua graça sustentadora. Deus lhe fala que, quando o seu corpo estava tomando forma no corpo de sua mãe, já o havia escolhido para ser profeta para as nações e para derrubar, chorar e reconstruir. Então, irmãos, houve uma chamada, houve um envolvimento especial no caso de Jeremias. Ele teve realmente essa chamada especial. Ele foi chamado à liderança, ele foi chamado para liderar. Quero lhe dizer que todos nós temos também esta condição de chamada. Fomos chamados em algum momento à liderança para exercer o ministério que o Senhor mesmo então nos confiou. Então nós podemos dizer que Jeremias, ele é conhecido como profeta chorão. Por quê? Derramou muitas lágrimas por causa da dureza de coração do seu povo e da severidade do castigo que viria sobre eles. Lições de liderança. O chamado que Deus faz ao líder é equivalente à capacidade que ele dá para responder-lhe. Então, irmãos, é uma frase muito interessante
e muito oportuna nesse estudo. O chamado que Deus faz a um líder é equivalente à capacidade que ele dá para responder-lhe. Os líderes devem esperar que as críticas venham e algumas vezes entram então em confronto. Os líderes não só devem enfrentar mudanças, mas também criá-las. Eu creio que algumas pessoas são aversas a mudanças, não querem que mude, né? Então, é aquele mesmo ritmo, aquele mesmo trabalho, aquele mesmo modelo de trabalho no momento em que aceitaram a Cristo como Salvador pessoal. Mas, por outro lado, as coisas vão dando uma nova dinâmica, né? Tanto nos cultos, quanto nos louvores, quanto na adoração ao Senhor. Então, nós precisamos pensar justamente isso. Os líderes não só devem enfrentar mudanças, mas também criá-la. Líderes eficientes se identificam com os pecados e falhas do seu povo. Os líderes devem apegar-se à visão que receberam de Deus, mesmo que o povo disperse. O líder não precisa dizer o que ele é, os títulos que possui. Ele deve estar à disposição do chamado de Deus. Algumas pessoas da igreja, no caso não da nossa igreja, mas de outras igrejas, né, que as pessoas fazem questão de que sejam, primeiro, na sua saudação, dizer o nome, o seu título primeiro, né? Quando que, na verdade, o título maior, o Senhor, então, já nos deu. Então, o líder não precisa dizer o que ele é. Os títulos que possui, ele deve estar à disposição do chamado de Deus. Esteja, queridos irmãos, à disposição do chamado de Deus. Para 2021, qual será a sua função para 2021? Que você, na verdade, vai se colocar diante de Deus para realizar a obra dele. Pense nisso. Ore nessa direção. Ore para que Deus possa realmente fazer uma obra especial na sua vida, no seu ministério, para que juntos venhamos a construir, meus irmãos, um bairro melhor para Cristo Jesus com a mensagem de transformação de vidas. Quero então pensar com os irmãos também, que Deus criou Jeremias com um propósito. O verso 5, ele diz o seguinte, no capítulo 1: Antes que eu te formasse no ventre te conheci, e antes que nasceste te consagrei e te designei como profeta às nações. Irmãos, já pensaram então nessa nossa formação no passado, como aconteceu? Deus tinha um plano para nós, Deus tinha uma proposta especial, Deus tinha uma proposta para os pastores, né? Para os diáconos, para os líderes, para os cargos administrativos, para os cargos de ação dos ministérios. Então, cada um foi chamado, foi designado, meus irmãos, e eu creio, inclusive, antes que eu te formasse no ventre, te conheci. Antes que nasceste, te consagrei e te designei como um profeta às nações. Jeremias, então, irmão, se sentiu inadequado. E o verso de número 6 diz assim: Então eu disse, Senhor Deus, eu não sei falar, pois sou apenas um menino. Então, os irmãos já pensaram nessa mensagem? Você voltar ao seu passado e saber que você cresceu, muitos cresceram no Evangelho e outros já com uma certa idade, mas continuam realizando a obra que o Senhor, então, tem lhe confiado. Deus quer ter o controle total. Verso 7. Mas o Senhor me respondeu, não digas, sou apenas um menino, porque irás a todos a quem eu te enviar e falarás tudo quanto eu te ordenar.
Deus, então, irmãos, ele faz uma promessa de uma bênção. Verso de número 8. Não temas diante deles, pois eu estou contigo para te livrar e declarar o Senhor. Então, irmãos, pensemos então que Deus faz promessas para as nossas vidas, sempre promessas de bênção. E Jeremias experimentou então, meus irmãos, nessa sua chamada, essa bênção especial para a sua vida. Imaginemos, irmãos, eu liderando a igreja hoje e Jeremias liderando um povo naquele tempo. Hoje, meus irmãos, com a graça de Deus, nós temos possibilidade de dirigir não só um grupo pequeno, mas um grupo maior, mas com certeza nos colocando então nas mãos do Senhor. Não temas diante deles, pois eu estou contigo para te livrar, declarar o Senhor. Então, o verso de número 9, Deus dá a Jeremias uma unção espiritual. Então, o Senhor estendeu a mão, tocou-me a boca e disse: ponho as minhas palavras na tua boca. Verso de número 10. Deus deu uma missão a Jeremias de um ministério muito difícil. Diz assim: olha, no dia de hoje te estabeleço sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e derrubares, para destruíres e demolires, e também para edificares e plantares. Então esta foi a missão dada por Deus a Jeremias, porque o Senhor estava lhe entregando um ministério muito difícil. Então, irmãos, o que eu gostaria que os irmãos pudessem, neste final de estudo, pudessem fazer uma reflexão sobre algumas coisas que nós vamos passar para os irmãos nesta hora. Nós estamos chegando ao final do ano, o ano de 2020, com muitas dificuldades, com muitas tribulações, com uma pandemia em pleno vapor, podemos dizer assim, podemos afirmar assim, mas eu preciso estar à disposição de Deus. Você, querido irmão, querido ouvinte, você precisa estar à disposição de Deus. E da família, na primeira igreja batista em Fazendinha. Então, você vai reunir todos os esforços, colocar então todas as coisas à disposição de Deus para realizar o trabalho que Ele mesmo tem nos confiado. Então, Ele não confiou a responsabilidade somente a meia dúzia de líderes, mas Ele confiou à igreja a responsabilidade para que você e a sua família esteja à disposição de Deus. É muito saudável quando nós temos uma família, meus irmãos, integrada totalmente no trabalho do Senhor. O esposo, a esposa, os filhos, meus irmãos, que bênção quando a família, ela produz para o crescimento do reino de Deus. Então, em 2021, nós vamos dizer de alto e bom som: eu tenho um chamado. E até, com certeza, este hino, ele estará, então, sendo colocado aos irmãos sobre esse chamado que nós temos, meus irmãos, especial para realizar a obra do Senhor. Deixando, meus irmãos, a nossa chamada de menino, como diz, então, o profeta Jeremias. Então, na sua chamada, ele se sentia menino para uma obra gigante, mas que ele, na verdade, conseguiu cumprir, porque Deus estava com ele em todos os sentidos. Precisamos, então, irmãos, nos doar. Doar é entregar a vida, o tempo, os dízimos, as contribuições, as ofertas missionárias. Doar
é realmente se colocar à disposição do Senhor. E sempre colocando esta mensagem especial. Senhor, eu tenho chamado. Eu quero me colocar nas tuas mãos porque eu fui chamado para uma obra toda especial. E dizer então o sim para Deus. Qualquer função que você for consultado e convidado, eu gostaria de finalizar com apenas uma frase: chamado à liderança. Que Deus nos abençoe nesta noite e que Deus você possa ser capacitado a cada dia para realizar a obra do Senhor. Até domingo e que os irmãos tenham uma semana abençoada, é a nossa oração. Amém. Eu não vou parar, a estrada é muito longa, vou continuar. Mesmo em meio às lutas, eu não estou só, te sinto aqui. A vida é mesmo assim, tantas aflições eu tenho que enfrentar. O Senhor está sempre a me proteger, te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater, eu me lembro o grande eu sou, me enviou. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anuncia, eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. A vida é mesmo assim, tantas aflições eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger, te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater, eu me lembro o grande eu sou, me enviou. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anuncia, eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Há muito pra fazer, não há mais tempo pra olhar pra trás. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anuncia, eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, eu não. Tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anuncia, eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim. Eu sei que Deus não abre mão de mim. Eu sei que Deus não abre mão de mim. Eu tenho um chamado.